Fala galera do YouTube, mais uma aula muito importante aqui de Power BI. Na aula de hoje a gente vai falar sobre relacionamento muitos para muitos, que é quando você quer juntar informações de várias tabelas, você quer relacionar as tabelas, só que você não consegue, porque as informações se repetem nas duas tabelas, por isso que se chama relacionamento muitos para muitos e muita gente acaba se perdendo e acaba não conseguindo fazer. Então fica comigo até o final da aula para conseguir aprender, que é um tema importante para quem quer de verdade dominar o Power BI. Então fica até o final, lembra de baixar o arquivo que está aqui na descrição, e aqui na descrição, além do arquivo, vai ter um mini curso de Power BI, e aí no final da aula você pode pegar também para continuar estudando, beleza? Antes da gente começar, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Quanto mais likes, mais o YouTube entrega o nosso conteúdo, e com isso a gente produz cada vez mais conteúdo para vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo, e sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, é o seguinte, trouxe aqui um arquivo para gente de Power BI, e se eu der um pulinho na guia dados, a gente vai ver que a gente tem essencialmente 4 tabelas. Vou começar aqui de baixo para cima. A gente tem a nossa tabela de vendas com o histórico de vendas da empresa. A gente tem depois, aqui a segunda tabela de baixo para cima, a tabela de metas, que é a tabela de metas de venda. Quanto que eu quero vender em janeiro de 2018 para televisão, quanto que eu quero vender em janeiro de 2018 para celular e assim por diante. Depois a gente vai ter uma tabela calendário, que é a tabela que a gente sempre tem aqui no Power BI para poder fazer análises ao longo do tempo aqui no Power BI. E uma quarta tabela, que é o nosso cadastro de produtos, que são as informações sobre os produtos que são vendidos aqui na loja. Beleza. E aí, esse tema de relacionamento muitos para muitos, ele é um tema, a princípio, que é legal você já ter uma noção sobre o que são e como é que funcionam os relacionamentos no Power BI. Então, só para todo mundo aqui no vídeo ficar na mesma linha, eu vou só explicar rapidinho sobre como que funciona o relacionamento normal, um relacionamento comum, já que esse relacionamento muitos para muitos ele é um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho na tabela de vendas o histórico de todas as vendas da empresa. Eu só vou colocar em ordem cronológica aqui. Eu vou clicar na data da venda, setinha para baixo, classificar em ordem crescente. Então eu tenho o histórico de todas as vendas. Eu tenho até o número da venda aqui do lado. Na verdade, melhor do que colocar em ordem cronológica, é colocar em ordem da venda. Que vou colocar aqui setinha para baixo, classificar em ordem crescente, perfeito. Tenho todas as vendas ali. Então a primeira venda eu vendi o produto 1005, na segunda venda eu vendi o produto 1006, e aí tem a data da venda, a quantidade de produtos vendidos, o preço de cada produto, qual foi o faturamento e a loja onde aquele produto foi vendido. Beleza. Essa é uma tabela que a gente tem. Só que vamos lá. Imagina que eu quisesse montar um resumo com algumas informações. Por exemplo, quanto que eu faturei em cada uma das lojas? Ou seja, eu quero somar o faturamento de cada loja. Bem tranquilo, o que a gente faria? Voltaria aqui na guia relatório para a gente montar uma tabelinha de resumo. E aí, a tabela resumo, para a gente montar, a gente pode colocar esse visual aqui, que é a nossa matriz, que é tipo uma tabela azul que tem aqui pra gente. Beleza. E dentro dessa matriz, ele pede para eu colocar a informação que eu quero nas linhas, ou seja, como se fossem os cabeçalhos da tabela, ou seja, eu quero ver as lojas. Então, eu vou colocar aqui, da tabela de vendas, eu vou abrir ela e vou trazer loja aqui para as linhas. Ele vai mostrar aqui bem direitinho a nossa lista com todas as lojas. Só que, além da loja, eu quero saber o total de faturamento de cada uma delas. Então, faturamento eu vou colocar em valores aqui da minha tabela. Perfeito. Então, bem tranquilo, a gente conseguiu saber, primeiro, o total de faturamento que está lá embaixo, que é 66 milhões, e qual foi o faturamento de cada uma das lojas. Então, desses 66 milhões, que foi o faturamento total da empresa, em Belo Horizonte a gente faturou 4,4 milhões, em Campinas 2,2, Curitiba 4 milhões e assim por diante. Bem tranquilo. Só que, por enquanto, o que a gente fez? A gente estava pegando todas as informações de uma única tabela. Como assim? Percebe que na tabela de vendas eu tenho as informações sobre faturamento e também informação de loja. Então, as duas informações que eu coloquei aqui na minha tabela, que eu coloquei no meu resumo, no meu relatório, essas duas informações vêm da mesma tabela, que é a tabela de vendas. Só que agora vamos tentar ver o que acontece se eu tento misturar informações que estão em tabelas diferentes. Por exemplo, vendas e cadastro de produtos. Deixa eu dar um pulinho na guia dados, só para a gente dar um pulinho aqui e conseguir ver direitinho qual que vai ser a ideia. Então, estou na minha tabela de vendas. Na tabela de vendas, eu tenho informações sobre as vendas, só que a única coisa que eu sei sobre o produto que foi vendido é qual é o código dele, qual é o SKU. Então, eu sei que é o SKU 1005, que foi vendido, 1006, 1019 e tal. Só que eu não sei qual é esse SKU, qual é o nome do produto, a marca dele, eu não sei nada sobre ele a princípio. Onde que eu tenho mais informações sobre os produtos vendidos na empresa? Na outra tabela, cadastro de produtos. Então aqui, cadastro de produtos, eu tenho uma lista com todos aqueles SKUs que tinham na tabela de vendas, 1001, 1002, 1003, até o final, que é 1024, são 24 produtos.
E eu tenho depois o nome deles, a marca, qual é a categoria, se é uma televisão, se é um celular, se é um notebook e tal, e o preço unitário de venda para o cliente e o custo unitário pelo qual a empresa compra. Beleza. Então, nessa outra tabela, que é a tabela de cadastro de produtos, a gente tem informações relevantes que complementam a nossa tabela de vendas, tranquilo? Então agora imagina o seguinte, Alon, eu quero saber o faturamento, mas não o faturamento por loja. O faturamento por loja eu já fiz. Agora eu quero saber o faturamento por marca ou faturamento por categoria. Só que marca, categoria, não são informações que eu tenho na tabela de vendas, são informações que eu tenho na tabela cadastro de produtos. Então agora eu vou tentar juntar informações de duas tabelas diferentes num único relatório. Então vamos dar um pulinho lá na nossa guia relatório. Na minha matriz aqui na minha tabela, eu vou tirar a informação de loja das linhas. E agora eu vou lá na minha tabela cadastro de produtos e vou puxar, por exemplo, a categoria. Deixa eu puxar a categoria aqui para as linhas. E olha o que vai aparecer. Ele listou para mim as categorias, câmera, celular, tablet, notebook e assim por diante, mas o faturamento claramente deu alguma coisa muito errada aqui, porque ele está repetindo esse mesmo 66 milhões, que era o total de faturamento, para todas as categorias, como se a câmera tivesse vendido 66 milhões, o celular também, que claramente está errado. E por que acontece esse erro dele não conseguir separar o que é câmera, o que é celular, o que é o faturamento de cada um? É porque eu juntei informações de duas tabelas diferentes, cadastro de produtos, que eu peguei a categoria, e vendas, eu peguei o faturamento. Então, a princípio, no primeiro momento, o Power BI não me deixa juntar informações de várias tabelas. Então, o que eu tenho que fazer? Para poder juntar informações de várias tabelas, eu preciso dar um pulinho na terceira guia do Power BI e nessa guia eu preciso criar o que a gente chama de relacionamento, que é basicamente falar para o Power BI, Power BI, por exemplo, essas duas tabelas aqui, cadastro de produtos e tabela de vendas. Essas duas tabelas se complementam, então eu vou querer juntar informações delas, beleza. Só alguns pontos que você precisa saber para poder criar relacionamento, para poder juntar informações de tabelas. A primeira coisa que você precisa saber é que no Power BI existem dois tipos de tabelas. Existe o que a gente chama de tabela fato e existe o que a gente chama de tabela dimensão. Vou explicar essa sopa de letrinhas aqui. Vamos lá. Vamos dar um pulinho na guia dados. Tem uma tabela fato e uma tabela dimensão. O que é uma tabela fato? Uma tabela fato, como o próprio nome diz, é uma tabela que representam fatos que aconteceram. Então, por exemplo, o histórico de vendas da empresa, o histórico do estoque da empresa, o histórico com as movimentações financeiras, o estoque com a produção dos produtos. Então, a tabela fato é uma tabela que tem movimentações históricas ali, seja lá do que for, contratações, demissões, produção, estoque, vendas, devoluções, o tema não importa. Tabela fato é uma tabela com histórico de movimentações e cada linha representa um fato que aconteceu. E geralmente é uma tabela gigantesca, com milhares, pode ter milhões de linhas. Então, por exemplo, a nossa tabela de vendas é uma tabela fato, que é uma tabela gigante com histórico de vendas da empresa. Cada linha representa um fato que aconteceu, uma venda, beleza. Então, Alonso, você falou que tinham duas tabelas. A primeira era fato, a outra era o quê? A outra tabela é o que a gente chama de tabela dimensão. E eu gosto de chamar de tabela características, porque o nome fica mais fácil de lembrar e de entender o que é. Então, vamos dar um pulinho na tabela de cadastro produtos. A tabela cadastro produtos é uma tabela de características, é uma tabela de dimensão. Por quê? O que é uma tabela de dimensão, características? É uma tabela geralmente pequena, com dezenas, centenas de linhas ali. Claro que não é uma regra, mas mais ou menos o comum. E aí, nessa tabela de dimensão, ou tabela características, chama como quiser, a tabela vai basicamente dar características sobre alguma coisa. Então, por exemplo, essa nossa tabela cadastro de produtos é uma tabela pequena, que o único objetivo dela não é dar movimentações históricas, nem nada do tipo. O único objetivo dela é dar características sobre os produtos que são vendidos na loja. A informação sobre o nome do produto, o SKU, a marca de cada um dos produtos, a categoria, o preço unitário, custo unitário e assim por diante. Então, por isso que ela é uma tabela dimensão. O nome técnico é dimensão, que você vai ouvir por aí, mas eu sempre chamo de tabela características, porque eu acho mais fácil de lembrar o nome. Tranquilo? Beleza, então tabela fato, tabela características. Então a tabela de vendas é a nossa tabela fato, histórico de movimentações, e a nossa tabela cadastro de produtos, que é uma tabela dimensão, tabela características. Por que é importante saber disso? Porque uma complementa a outra. A tabela de vendas tem o histórico de vendas, então é meio que a nossa tabela principal, vamos dizer assim, com as informações relevantes, só que a tabela cadastro de produtos é uma tabela característica, uma tabela de dimensão, que ela vai dar mais características, ela vai complementar mais informações sobre os produtos. Beleza, então, primeiro ponto que você precisa saber é isso, tabela fato, tabela dimensão. Segundo ponto,
Na hora de você juntar informações de duas tabelas, o que você vai ter que fazer? Você sabe que você vai ter que vir aqui na guia modelo e tentar pedir para o Power BI explicar para ele que você quer juntar informações de vendas com cadastro de produtos. E aí, um pré-requisito, a princípio, para você poder juntar informações de duas tabelas é elas obrigatoriamente têm que ter uma coluna em comum. Então, dá uma olhada na tabela de vendas e dá uma olhada na tabela de cadastro de produtos. Qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum? A coluna que as duas tabelas têm em comum é a coluna de SKU. Então, na tabela de vendas eu tenho o SKU, código do produto vendido, e na tabela cadastro de produtos eu também tenho uma coluna de SKU. Só que o pré-requisito não é só você ter informações em comum, você tem uma coluna em comum. O pré-requisito, além disso, é uma dessas colunas em comum tem que ser uma coluna com valores que não se repetem, com valores únicos. Como assim, Alon? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá na nossa tabela vendas. Pergunto para você, para e pensa aí. A coluna SKU na tabela de vendas, a coluna que me diz qual foi o SKU, o produto vendido na tabela de vendas. O mesmo SKU, o mesmo produto, pode aparecer mais de uma vez? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu posso ter vendido o mesmo produto várias vezes. Ó, o produto 1005 aparece aqui em cima, aparece aqui, depois aparece aqui embaixo de novo, várias vezes. Então, o mesmo produto pode aparecer várias vezes. Tranquilo. Então, é uma coluna com valores que se repetem. Só que na tabela de produtos, é um cadastro de produtos. Eu te pergunto, em um cadastro de produtos, numa tabela características, o mesmo produto, o mesmo SKU, vai aparecer mais de uma vez? Não, não faz sentido, é um cadastro de produtos. É que nem um cadastro dos alunos de uma escola. Você não vai cadastrar o mesmo aluno duas vezes, não tem sentido nenhum. Então, na tabela de produtos, o mesmo SKU só aparece uma vez. Então, o pré-requisito é esse. O pré-requisito é, primeiro, tem que ter uma coluna em comum. O segundo é, uma das colunas tem que ser única, que não se repete, que é exatamente isso, a coluna de SKU aqui do cadastro de produtos. Perfeito. Então, a princípio, a gente já viu que dá para juntar as informações das duas tabelas, porque elas atendem os pré-requisitos, e a gente entendeu a diferença de uma tabela fato para uma tabela dimensão. Só que agora, só para relembrar em um segundinho qual que é o problema, voltando lá na guia relatório, a gente tentou juntar a informação da tabela de produtos com vendas e não funcionou. Então agora, para funcionar, vamos voltar na guia modelo e vamos relacionar as tabelas de produtos com vendas. Como? Primeiro, você vai ver a coluna em comum, que a gente já viu que é o SKU, e você simplesmente vai clicar no SKU de uma das duas tabelas, tanto faz a ordem, e você vai arrastar de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. Você vai arrastar o SKU de uma tabela para o SKU da outra tabela. Por exemplo, vou fazer aqui SKU da tabela de vendas para o SKU da tabela de produtos. Então, você vai clicar no SKU, segurar e soltar quando chegar no SKU da outra tabela. Lembrando que eu fiz de baixo para cima, você poderia ter feito de cima para baixo sem problema nenhum, tranquilo? E olha que interessante, agora que eu já criei esse relacionamento, que eu já vinculei as duas tabelas, o que acontece? Ele já sabe qual é a coluna em comum, se eu passar o mouse ele me mostra, que é o SKU, e agora, o que aconteceu na prática? O que esse relacionamento fez? Se eu voltar na guia relatório, agora sim funcionou justamente a nossa tabela, dizendo quanto que a gente faturou em cada um dos produtos, em cada uma das categorias. Em câmera, eu faturei 7 milhões, em celular, 24 milhões, notebook, 14 milhões. Então agora eu estou liberado para juntar informações da tabela de produtos com a tabela de vendas. Ah, Alon, eu não quero saber o faturamento, eu quero saber a quantidade vendida. Então tira o faturamento e coloca a quantidade vendida. Perfeito, quantidade vendida, 30 mil e quanto que foi para cada categoria. Alô, eu não quero saber por cada categoria não, eu quero saber agora por marca. Apple, Canon, Samsung e tal. Show! Se você não quer saber por categoria, quer saber por marca, tira a categoria e coloca a marca, porque você está liberado para fazer todas essas análises. Tranquilo? Beleza. Mas vamos voltar aqui para a nossa opção anterior, que era colocar todas as categorias e os faturamentos. Perfeito. Só que agora entra um ponto. Por quê? Porque se a gente der um pulinho na nossa guia dados, a gente não tinha só a tabela de produtos e a tabela de vendas. A gente tinha mais algumas tabelas. Por exemplo, tabela calendário, que é uma lista com todas as datas do período analisado. A gente está analisando 2018 e a gente vai ter aqui os meses, beleza? E aí o que eu quero fazer? Essa tabela calendário ela vai servir para fazer análises ao longo do tempo. Então, primeiro, se eu vou querer fazer análise ao longo do tempo, o que eu posso querer fazer, por exemplo? Eu posso querer saber as vendas ao longo do tempo, as vendas de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, a tabela calendário vai ter todas as datas e o mês de cada uma das datas. Janeiro, essa data é de janeiro, essa data é de janeiro, vão ter algumas datas de fevereiro, tem data de março e assim por diante.
Beleza, se eu quero fazer análise ao longo do tempo, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu quero juntar informações da tabela calendário com a tabela de vendas. Mas por que, Alon, você quer juntar informação da calendário com vendas? Porque, por exemplo, eu estou vendo o faturamento por categoria. Mas deixa eu tirar aqui a categoria das linhas. Deixa eu pular lá na minha tabela calendário e colocar o mês nas linhas. Vamos ver se vai dar certo. O mês nas linhas. Primeiro, repare que ele não colocou os meses de fato, ele colocou só o ano 2018. Como que eu faço para ele mostrar todos os meses? Janeiro, fevereiro, março e tal. Você vai clicar nessa setinha para baixo, aqui do lado de mês, e você vai clicar no botão de mês. Por quê? Ele criou uma hierarquia de datas, ele juntou todos os meses, mas clica aqui em mês que ele vai mostrar tudo. Janeiro, fevereiro, março, abril. Só que agora deu o mesmo problema. Eu estou tentando juntar a informação da tabela calendário com a tabela de vendas. Então, o que está acontecendo? Aqui, ele está repetindo o mesmo valor para todo mundo, porque calendário e vendas não estão relacionados. Mas, vamos relacionar. Primeiro, para relacionar, vamos tentar entender. Tabela de vendas, a gente já viu que é tabela fato. Tabela calendário vai ser tabela o quê? Fato ou dimensão? Lembra que dimensão é a mesma coisa que características para lembrar e ficar fácil de lembrar o que é. Tabela calendário é uma tabela características, uma tabela dimensão. Por quê? Porque ela tem uma lista com todas as datas e ela me dá características de cada data. Qual é o mês de cada data? Eu poderia ter informação do ano de cada data e assim por diante. Então, se eu clicar agora na tabela de vendas, qual é a coluna que tem em comum entre vendas e calendário? Na tabela de vendas eu tenho a data da venda. Na tabela calendário eu tenho as datas, beleza? Lembrando, na tabela calendário, que é uma tabela de dimensão, que é uma tabela características, a mesma data não aparece mais de uma vez. É tipo um cadastro, um calendário. Então, a mesma data só aparece uma vez, mas na tabela de vendas, a mesma informação, a mesma data pode aparecer mais de uma vez, porque eu fiz várias vendas nas mesmas datas. Então, vamos voltar na nossa guia modelo e relacionar calendário com vendas. Como? Puxa a data da venda para datas ou vice-versa. Lembrando que a ordem tanto faz. Beleza? E agora, criou o relacionamento. Se eu voltar na guia relatório, agora está certinho o nosso faturamento por mês. É importante, deixa eu voltar na guia modelo. Lembra que eu falei que na tabela de calendário, a data só aparece uma vez, cada uma das datas, e na tabela de vendas aparece várias vezes? Por isso que nesse relacionamento aparece o número 1 na tabela calendário e esse asterisco na tabela de vendas. Por quê? Isso indica que cada data só aparece uma vez no calendário e aquela mesma data pode aparecer várias vezes, por isso esse asterisco na tabela de vendas. A mesma coisa para os produtos, Tá vendo que nos produtos tem esse número 1? Por quê? Isso quer dizer que cada produto só aparece uma vez na tabela de produtos. Só que esse asterisco na tabela de vendas indica que os produtos podem se repetir na tabela de vendas. Então, a princípio, tranquilo. Só que agora vai entrar o gancho, vai entrar o grande diferencial, que é o objetivo geral dessa aula, que é a gente olhar essa tabela de meta. Só que qual que é a grande questão dessa tabela de meta? A grande questão vamos dar um pulinho aqui na tabela de meta para a gente dar uma olhadinha. Essa tabela de meta, olha como é que ela funciona. A meta, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho uma meta mensal para cada tipo de produto, para cada categoria. Então, o objetivo, a meta da empresa para o faturamento de televisões em janeiro de 2018 é de R$ 1.240.000. Perfeito. Então, essa é a meta de janeiro de 2018 para a televisão. E repara que só está aparecendo aqui 1º de janeiro de 2018, mas é só uma data que está representando, na verdade, o mês inteiro. Então, isso aqui, ele diz que é o mês inteiro. Tanto que se eu voltar aqui no Excel, deixa eu mostrar para vocês. Na tabela de metas, olha como é que ficou. Na tabela de metas, ele mostra para a gente o mês, qual é a categoria e qual é a meta daquele mês para aquela categoria. Só que quando a gente coloca uma data, um mês no Excel, se eu apertar 2 vezes na célula, quando eu coloco um mês, na verdade, ele coloca como se fosse o primeiro dia daquele mês. Então, janeiro de 2018 é a mesma coisa aqui, 1º de janeiro de 2018, mas é só uma data que está representando o mês aqui pra gente, beleza? Então, só para você saber que, na verdade, aquela informação que a gente viu é o mês. Então, beleza. Só que qual que é o grande problema? Eu vou querer agora saber, por exemplo, se eu bati a meta ou não. Eu vou querer fazer uma análise para saber quanto que eu faturei por cada categoria, se eu bati a meta e assim por diante. Vamos lá. Então é o seguinte, primeiro de tudo, para a gente poder trabalhar com essa tabela de meta, antes de mais nada, a gente tem que entender se ela é uma tabela fato ou se ela é uma tabela dimensão, se ela é uma tabela fato ou características. E eu quero que você pare e pense rapidinho. Essa é uma tabela fato com histórico de movimentações, cada linha representando o fato que aconteceu, ou é uma tabela dimensão, uma tabela com características de alguma coisa? Me diz aí. E aí,
vou dar a resposta. Essa é uma tabela fato. Tabela de metas é uma tabela fato. Mas por que fato, Alon? Não representa nenhum fato que aconteceu. Então, a meta, a princípio, não representa fato que aconteceu. Mas a meta representa um fato que vai acontecer. Então, ela não é movimentações históricas, ela é movimentações futuras, vamos dizer assim. É como se eu falasse assim, ó, em janeiro de 2018, eu quero que a televisão fature 1,4, 1,2 milhões. Então, é como se fosse uma tabela de vendas, só que uma tabela de projeção, meta de vendas. Fez sentido? Então, é uma tabela fato. Por que isso é importante? Primeiro, porque aqui na nossa guia modelos, a gente sempre gosta de organizar as tabelas fato embaixo e as tabelas características em cima. Por quê? Porque lembra que as tabelas de características, elas vão complementar as informações da tabela fato. E por que isso é legal saber? Porque, por exemplo, duas tabelas fato eu nunca vou relacionar entre si. Eu só posso relacionar tabela fato com tabela dimensão. Tranquilo? Nunca vou relacionar duas tabelas fato em si. Só que vamos lá. Então agora, se eu quiser saber qual foi a minha meta por mês. Para eu saber a minha meta por mês, o que eu vou ter que fazer? A princípio, eu posso relacionar a minha tabela de meta com a tabela calendário. Tranquilo? Tabela de meta com a tabela calendário. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um pulinho na guia dados e aí pensa comigo. Nessa tabela aqui, meta, o mesmo mês, a mesma data pode aparecer mais uma vez? Sim, porque eu tenho várias metas aqui para janeiro. Na tabela calendário, qual é a coluna com os valores que não se repetem? Datas. O mês se repete. Datas não se repetem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar datas, aqui na tabela calendário, com essas datas aqui, os meses. Beleza? Então, ó, vamos lá. Na guia modelo, eu vou relacionar aqui mês com datas. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou conseguir fazer a análise para saber qual foi a meta mensal. Então, ó, deixa eu tirar o faturamento aqui e vamos dar um paninho lá na nossa meta. E eu vou colocar o total de meta aqui nos valores. Então tá lá, qual foi a minha meta em janeiro, qual foi a minha meta em fevereiro, meta em março, meta em abril. Só que o legal aqui dessa matriz é que a gente consegue não só ver a meta, mas como também ver o faturamento. Então deixa eu puxar aqui de novo, ó, o faturamento para dentro dos valores. Olha que legal, ele me diz qual era a meta de faturamento para janeiro e quanto que de fato a gente faturou. A meta era 6 milhões, faturamos 7,3. Fevereiro, a meta era 3,9, faturamos 3,5. Só que agora, a princípio, a gente conseguiu fazer, então, uma análise para saber o faturamento e a meta mensal. Isso foi relativamente tranquilo de fazer. Por quê? Pensa aqui comigo. Eu estou juntando informações de 3 tabelas. Presta atenção, 3 tabelas. Tabela calendário, que são os meses. Tabela de metas e tabela de vendas. Estou juntando 3 informações. Isso é tranquilo de fazer. Por quê? Porque eu estou puxando informação da tabela calendário e a tabela calendário está relacionada com a tabela de vendas e também está relacionado com a tabela de metas. Então, se a tabela calendário está relacionada com vendas e está relacionado com metas, quer dizer que eu posso juntar a informação dessas tabelas, beleza? Só que presta atenção. Imagina agora que eu quisesse saber qual é a meta e qual é o faturamento de cada categoria. Televisão, celular, tablet, notebook e assim por diante. Vamos tentar? Qual é o faturamento e a meta de cada categoria. Vou voltar aqui no relatório. Deixa eu tirar o mês aqui, ó. Vamos tirar o mês. E eu tenho a meta, que era 67 milhões, e o faturamento real, que foi 66. Só que eu quero ver isso por categoria. Onde que eu tenho as categorias dos produtos? Na tabela cadastro de produtos. Vou puxar aqui, então, categoria para dentro das linhas. Só que olha o que aconteceu. O faturamento de cada categoria, ele trouxe para mim, ó, câmera, o faturamento foi 7 milhões, celular 24, notebook 14. Só que a meta ele não conseguiu me dizer de quanto que era de cada categoria, ele cuspiu o total para todo mundo. Por quê? Porque a tabela de meta e a tabela cadastro de produtos não estão relacionadas. Mas lembra, para juntar a informação de meta com cadastro de produtos ou de venda com cadastro de produtos, as tabelas que eu for juntar têm que estar relacionadas. Então, por que funcionou o faturamento por categoria? Porque vendas e produtos estão relacionados. Por que não funcionou meta por categoria? Porque meta e produtos não estão relacionados. Só que aí que entra o grande ponto. Então, Alon, simples, vamos relacionar meta com produtos. Só que aí que vem o detalhe, que é, vamos dar um pulinho na nossa guia dados. Lembra quais eram os pré-requisitos para juntar informações de duas tabelas, para poder relacionar? Primeiro, tem que ter uma coluna em comum. Então, vamos olhar metas e cadastro de produtos. Qual é a coluna que tem em comum entre tabela de meta e tabela cadastro de produtos? Se você olhar aqui na meta, qual é a informação que eu tenho sobre o produto?
a categoria dele. Eu sei qual é o SKU, o código dele? Não. Eu sei qual é a marca dele? Não. Eu sei qual é a categoria. E na tabela de produtos, eu também tenho a categoria. Beleza, Alon? Então você tem uma coluna em comum. Qual que é o problema aí? Por que você está fazendo esse mistério? O problema é que nas duas tabelas, meta e produtos, a mesma categoria se repete. Por quê? Na tabela de produtos, ó, eu tenho várias televisões. Televisão 1, 2, 3. Eu tenho várias câmeras, ó. Câmera, tenho câmera aqui embaixo. Celular tem vários também, ó. Celular, celular, celular e assim por diante. Então, qual que é a grande questão? As duas tabelas têm informações que se repetem. E aí, Alon, e agora? Você falou que não podia criar relacionamento entre colunas que se repetiam. Só que agora, esse é o objetivo geral da aula de hoje. Eu sei que a gente teve bastante explicação, mas é só para ficar redondinho. Mas a grande ideia é, você pode, em um caso específico, relacionar tabelas com colunas que se repetem. Então, ó, categoria se repete e na tabela de metas, categoria também se repete. Por quê? Porque eu tenho uma meta de televisão para janeiro, outra meta de televisão para fevereiro, outra meta de televisão para março e assim por diante. Então, a categoria se repete. Beleza, Alon? Então, você falou que tem um caso que eu posso relacionar a tabela com informações que se repetem. Não precisa ter uma coluna única. Qual é esse caso aí? O caso é, presta bastante atenção comigo. Vamos lá. Concorda comigo que a tabela de produtos... Vamos dizer assim, qual é o nível de detalhe da tabela de produtos? Cada linha representa o quê? Cada linha representa um produto. Então é muito específico. Pensa comigo. Cada categoria, por exemplo, televisão, uma televisão pode ter várias marcas. Pode ter LG, pode ter Samsung, pode ter Xiaomi, sei lá, o que for. Então, uma categoria pode ter várias marcas. Uma marca pode ter vários produtos. Então, a Apple tem um iPhone, a Apple tem um MacBook, a Apple tem o Apple Watch e assim por diante. Então, uma categoria tem várias marcas e uma marca tem vários produtos. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque essa tabela cadastro de produtos, ela é muito detalhada, vamos dizer assim. Por quê? Porque cada produto representa o nível de detalhe mais detalhado possível, que é o produto. Então, produto 1, produto 2, produto 3. Só que a tabela de meta, ela não é tão detalhada assim. Por quê? Porque a minha meta, eu não tenho uma meta para o iPhone 7, uma meta para o notebook XYZ. Não, eu tenho uma meta um pouquinho mais genérica, vamos colocar assim. A minha meta é por categoria. Então, qual que é o grande ponto? A tabela de meta e a tabela de produtos, eu quero relacionar elas para poder saber qual é a meta, para poder comparar as metas e as vendas e tal. Só que nesse caso, eu tenho que relacionar a categoria, que é uma informação que se repete. Então, qual é o caso em que eu posso relacionar duas tabelas se a coluna em comum se repete? É exatamente esse caso que a gente está vendo aqui, onde as duas tabelas estão em nível de detalhe diferente. Presta atenção de novo. Ó. A tabela de produtos, ela está muito mais detalhada. Cada linha representa um produto. Agora, na tabela de metas, cada linha vai representar uma categoria, que é muito menos detalhado. Tudo bem? Então, se você tivesse, por exemplo, duas tabelas no mesmo nível de detalhe, eu tenho aqui justamente a meta por produto e eu tenho uma tabela de produtos. Elas estão no mesmo nível de detalhe, então você não poderia relacionar. Você só pode relacionar muitos para muitos, ou seja, informação que se repete nas duas tabelas, se elas estiverem em níveis de detalhe diferentes. Então, por exemplo, a tabela de produtos está por produto e a tabela de metas está, por exemplo, meta para cada marca. Marca é um nível de detalhe diferente de produtos e assim por diante. Tudo bem? Então, eu tenho vários vendedores, só que a minha meta é por loja. Então, a tabela de vendedores e a tabela de lojas, às vezes, pode ter informação repetida. Só que a sua tabela de vendedores, ela está ali no nível de detalhe de vendedor. Sua tabela de loja, ela está menos detalhada. Por quê? Porque uma loja pode ter vários vendedores. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Tranquilo? Sei que é um negócio, um tema um pouquinho mais além, mas muito importante, por isso que a gente fez esse passo a passo bem redondo, tranquilo? Então agora a gente já entendeu por que a gente pode relacionar produtos com metas, apesar de a coluna em comum, que é a categoria, ter informações que se repetem, tranquilo? Que é o que a gente chama de relacionamento muitos para muitos. Então vamos clicar na guia modelo e relacionar produtos com meta. Eu vou clicar aqui, por exemplo, eu vou puxar a informação de categoria e vou relacionar as duas tabelas, categoria com categoria, só que aí é só um ponto que o Power BI fala o seguinte, cara, toma cuidado, Alon.
você está relacionando, ele nem relaciona direto, ele fala assim, Alon, você está fazendo uma relação, ele chama de cardinalidade, esse muitos para muitos, se aparecer um em uma tabela, muitos na outra, ele chama de cardinalidade, só para você saber. Então ele fala assim, Alon, esse relacionamento que você criou, ele tem uma cardinalidade, ou seja, ele é muitos para muitos. Ou seja, você relacionou categoria em produtos com categoria na meta. Só que a categoria se repete. Ele fala assim, você só deve fazer isso se você basicamente souber o que você está fazendo. Essa janela laranja aqui, essa janela amarela, é só para ele falar, alô, você sabe o que você está fazendo? Se você sabe, manda bala. Se você não sabe, para por aí. Mas a gente sabe o que a gente está fazendo. O único ponto que você tem que tomar cuidado é essa direção do filtro. Essa direção do filtro, você não precisa saber agora a fundo o que é. Essa direção do filtro que ele colocou ambas aqui, cara, então, você não precisa ficar entendendo aqui, mas você sempre vai selecionar a opção único, que é a opção padrão. Tá? O que é esse único aqui, Alon? Tá vendo essas setinhas que a gente criou, esses relacionamentos? Eles sempre têm um sentido único. Ou seja, a tabela de cadastro, a tabela de dimensão, vai para a setinha, para a tabela de venda. O que isso significa? Significa que eu vou usar a tabela de produtos para complementar as informações da tabela de vendas. E a mesma coisa aqui, ó, com a tabela calendário. Eu vou usar a informação da tabela calendário para complementar a tabela de vendas. Por isso que a setinha está indo de calendário para vendas. Eu não vou usar a informação de vendas para complementar a calendário. A calendário é uma tabela de características, ela não precisa de complemento nenhum. Ela por si só já é o complemento. Então, a gente sempre vai... A direção do relacionamento sempre é da tabela dimensão para a tabela fato. Nunca o contrário. Tranquilo? Nunca é forte, mas 99,999% das vezes é da tabela dimensão para a tabela fato. Então, a direção que ele chama aqui é única. Só que como que é única? A tabela dimensão, que é cadastro produtos, vai filtrar a tabela meta, que é a tabela fato. Então, dimensão filtra meta. Tranquilo? Dimensão vai complementar a tabela fato. Então, vamos clicar aqui o único. E aí, ele até pergunta se eu quero ativar esse relacionamento. Sim, eu quero ativar esse relacionamento, eu quero usar esse relacionamento. E vamos clicar em OK. Então, a gente teve que dar uma voltinha a mais. Só que agora, olha que legal. Relacionei cadastro produtos com categoria. Ele colocou aqui o asterisco nas duas tabelas, o que indica que aqui a gente tem, de fato, o relacionamento muitos para muitos. E aí, se eu voltar agora na nossa guia relatório, agora está certinho, ó. Qual que foi a meta de cada categoria, câmera, celular, notebook, smartwatch, e qual foi o faturamento de cada uma delas. Então, você consegue agora comparar meta com faturamento, apesar da tabela de meta e da tabela de produtos ter informação em comum. Agora, o ponto que você precisa se atentar. Como as duas tabelas estão em nível de detalhe diferente, presta atenção, a tabela de metas, você só tem uma meta por categoria. A gente não tem uma meta para cada produto, uma meta para o iPhone 7, uma meta para o Apple Watch. Não tem. Então, por exemplo, se eu quisesse... para cada categoria eu quero ver os produtos. Então, câmera, eu vou ter a câmera 1, câmera 2, câmera 3. Celular, eu vou ter celular 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. O que eu poderia fazer se eu quisesse tentar fazer essa análise? Poderia puxar aqui, ó, produto, que é o nome do produto, para baixo de categoria. Produto para baixo de categoria. E eu poderia clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, nessas duas setinhas para baixo. Esse dentezinho, se você clicar nele, ele vai abrir todas as opções. Ó. Ele vai abrir aqui, justamente, a câmera, a categoria e todas as câmeras. Celular e todos os celulares. Só que se você olhar, a comparação de meta com faturamento não deu certo. Por quê? Porque a informação de faturamento por produto funciona. Por quê? Porque eu sei qual produto eu vendi. Então, se eu vendi aqui o câmera com Pix, câmera digital e tal. Então, ele me diz exatamente o faturamento de cada categoria. Então, a câmera vendeu 7,9 milhões. Desse 7,9 milhões, a câmera com Pix vendeu 2 milhões. Câmera digital, 3,9 e assim por diante. Mas eu não consigo ter a meta para cada produto. Por quê? Porque a meta é mais genérica. A meta é para cada categoria. Uma meta para câmera, uma meta para celular. Então, por isso que ele repete. A gente não consegue fazer essa análise. E claro, se você quiser ir mais a fundo, aí você vai ter que olhar na sua empresa. Se a gente tem uma meta só para categoria e não tem para produto, o que a gente vai querer fazer? Vai querer fazer uma regra de 3? Então, por exemplo, tenho 3 câmeras, divide a meta das câmeras por 3. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 celulares, divide a meta dos celulares por 8. Enfim, você pode analisar, mas a ideia aqui vai ser a gente basicamente fazer uma análise por categoria, que é a informação que a gente tem aqui. Então, vou tirar produto, vou deixar só categoria, e agora a gente tem certinho a meta de cada categoria. Se você quiser fazer de forma mensal, você pode colocar aqui quanto que foi mensal. Por exemplo, deixa eu pegar o mês, e eu vou colocar o mês aqui em linhas.
coloquei o mês na parte de cima, para ficar em cima de categoria. E eu vou clicar aqui ó, no mês, na setinha para baixo, vou deixar aqui o mês. Beleza. E você pode clicar aqui de novo, por exemplo, ó, nessas duas setinhas, ele vai falar, olha, Lon, em janeiro, como que foi? Em janeiro sua meta era 6 milhões, você faturou 7,3. Só que vamos lá, vamos dissecar essa meta e esse faturamento para cada categoria. Então a meta de faturamento em janeiro de 2018 para a câmera era 1 milhão, você faturou 800 mil. A meta para janeiro de 2018 de celular era de 1,6 milhões, você faturou 2,6. E ele vai ter para cada mês e justamente para cada categoria, porque são as informações que a gente tem. A meta, a gente tem o mês e a categoria. Então a gente consegue justamente comparar, fazendo esses relacionamentos. Lembrando, sempre relacionando tabela fato com tabela dimensão. Ó. Dimensão com fato relacionei. Dimensão com fato relacionei. Calendário com meta, dimensão com fato relacionei. Produtos com meta, dimensão com fato relacionei, beleza? E mesmo se tiver, não tem como relacionar meta e vendas porque elas não têm coluna em comum. Mesmo que tivesse coluna em comum, você não poderia relacionar, porque não se relaciona duas tabelas fato, só tabela fato com tabela dimensão, porque a tabela dimensão é a tabela que justamente vai complementar suas informações. E aí o último ponto que o pessoal costuma perguntar, Alon, para criar relacionamentos entre tabelas, tem que ter uma coluna em comum, você falou, mas a coluna tem que ter o mesmo nome? Não, a coluna não precisa ter o mesmo nome, ela só precisa conter as mesmas informações por dentro. Mas o nome da coluna, se o nome é SKU, se no outro você botou acento, não botou acento, se um se chama banana, outro se chama laranja, o nome da coluna, o título dela não importa, mas as informações que estão dentro dela importam. Tem que ser informações em comum ali, tranquilo? Então, basicamente, essa é a ideia do relacionamento muitos para muitos. Quando você tem, por exemplo, isso é mais comum para meta do que para qualquer outra coisa. Você tem tabelas em níveis de detalhe diferentes. Uma está analisando produto por produto, a outra está analisando mais global, categoria. E aí você consegue relacionar, mesmo tendo informações que se repetem. Em nenhum outro caso você vai relacionar usando muitos para muitos, tranquilo? Esse é o único caso. Se encontrar algum outro caso, é porque provavelmente vai dar errado o relacionamento muitos para muitos. Nesse caso aqui vai dar certo. E agora você já sabe, você já está muito mais próximo aí de dominar o Power BI, porque tem muita gente que domina o Power BI e não sabe como é que funciona esse relacionamento muitos para muitos. Então, se você chegou até o final, se fez sentido para você, comenta aqui embaixo, hashtag até o fim, Alô. Eu quero muito saber quem ficou até o final, quem acompanha todo o passo a passo da aula. Se você gostou desse conteúdo, se você quer mais conteúdo desse tipo, conteúdo bem passo a passo e conteúdo mais aprofundado sobre Power BI, sobre temas um pouco, digamos assim, mais avançados de Power BI, se você quer mais temas como esse, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, para saber qual tipo de conteúdo a gente continua produzindo aqui para vocês no canal, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, vão aparecer aqui 2 vídeos, um mini curso de Power BI e um outro vídeo para você continuar aprendendo cada vez mais com a gente. Então, acessa esse conteúdo que vai aparecer aqui na tela nos segundos finais, continua aprendendo com a gente e a gente se vê no próximo vídeo.